Olá, seja bem-vindo. Qualquer dúvida pode nos procurar ao final da palestra, tá? Tá me ouvindo bem aí atrás? Tá? Bom, hoje nós vamos ter o prazer de receber o nosso querido amigo Túlio Márcio, que vai nos falar sobre bem e mal sofrer. Eu vou fazer o preparo do livro Fonte Viva, Educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está lá em Paulo. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra, há melodias da fonte. No bloco de pedra, há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gêmeo da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nossos acrisolamentos. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-los. Então, aqueles que quiserem fechar os olhos, trazendo o nosso Mestre Jesus na nossa tela mental, esse sol radiante, esse irmão maior, e agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, de termos conseguido chegar, de receber o nosso amigo Túlio. Muito obrigado. Agradecemos, amigos espirituais, esses seres incansáveis que nos carregam muitas vezes no colo. Agradecemos a nossa Mãe Santíssima, que todos esses amigos que preparou esse ambiente para nos recebermos. Então, que possamos estar aqui, de corpo, de alma, presente no aqui e agora, recebendo os benefícios, os lenitivos que cada um de nós necessitamos. Que assim seja, graças a Deus. Você trocar, me dá um tiro. Uma boa noite para todos nós, né? E que a paz de Deus esteja conosco e que Bezerra de Menezes possa nos intuir, né? E abençoar todos nós na noite de hoje. Bom, o tema da noite de hoje... primeiramente estou trazendo um abraço lá do Movimento Espírita de Bangu, né? Que é uma cidade, é um bairro quente, mas mesmo não está frio igual aqui tá. Deus me livre e guarde, mas está frio demais. É um caso atípico ao que ser estudado, entendeu? Bangu, mas tudo bem. Mas está frio, muito frio. E nós trazemos o nosso abraço lá do Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor de Bangu. Esta casa espírita co-irmã, que tem 124 anos, né? É uma jovem senhora. Hoje nós vamos trazer uma reflexão, ou inúmeras reflexões, entre dois fatores que, por incrível que pareça, por hora a gente não sabe qual o caminho melhor a escolher,
eu afirmo isso, que a gente às vezes não sabe o melhor caminho a escolher. E aí, pegando 2 livros da Joana, um eu adquiri bem recentemente, ela fala sobre esse sofrer, que é a luz das trevas, da Joana. E o outro, ela também propõe para a gente se libertar do mal. Bem interessante também, porque quando ela começa a traçar nesses 2 livros aqui, faz a gente pensar, né, nessa relação entre o bem e o mal sofrer, né? Esta é a reflexão da noite de hoje. Entre essa questão entre estar feliz e entre sofrer, obviamente, se a gente for fazer uma pesquisa, todos nós, na grande maioria, faz a escolha ainda de ser feliz. Essas são as nossas intenções, como diz os bons espíritos, né? Porém, não só de boa intenção fica registrado as ações, às vezes a gente vai nessa boa intenção ou na intencionalidade da coisa, buscar ser feliz. Às vezes nós fazemos alguns atalhos, e esses atalhos que a Joana diz lá que são escolhas. E nessas escolhas, quando a gente entra em alguns atalhos, esses atalhos começam a trazer algumas características que a gente começa a ficar preocupado, que a gente começa a ficar triste, que a gente começa a ficar melancólico, pudesse dizer assim. Ou então se reclamando, se cobrando, porque esse atalho que por acaso eu entrei, que não era a minha intenção, mas foi a minha escolha, ele me levou a um resultado que o mal, né, se pudesse dizer assim, e esse mal tem hora que ele se materializa. Ele tem uma formatação, como diz a Joana, ele tem a formatação de acordo com o nosso pensamento e de acordo com a nossa vontade. Damos o formato e o tamanho que a gente quer a ele. Como também ela diz também que ela trabalha muito nesse livro aqui, ela diz que a gente aciona alguns gatilhos. E esses gatilhos, que são as tomadas de escolhas, tomadas de decisões, quando a gente se percebe, já fizemos, já entramos, e a gente tem hora que a gente diz assim, como é que faz a volta, hein, já que eu entrei? Tem algumas pessoas que não conseguem fazer a volta, mas conseguem entrar mais ainda aonde é o problema. E tem alguns que sabem que pode voltar, mas perguntam assim, como eu faço isso para voltar? Já que eu entrei por uma porta, e esse caminho que eu entrei não foi o caminho correto. Quando não, a gente faz uma escolha de um atalho. Todo mundo que está ao nosso encontro percebe que nós não fizemos uma boa escolha. E tem alguns ainda que dão um toque na gente. Pô, será que realmente foi uma boa escolha que você fez? Foi o bom caminho que você tomou? E parece que nesse momento, quando alguém disse para nós, a gente tem 3 reações. Ou a gente aceita a ideia, ou a gente rejeita a ideia, e ainda a terceira opção, a gente persiste, diz assim, essa é a melhor escolha. E bate o pé e vai embora. E nessas 3 escolhas que a gente faz, a gente quando chega lá na ponta e percebe que o resultado não foi bom, ele tem uma conotação negativa, ruim, ele começa a trazer um efeito, tipo assim, esse é o resultado da sua escolha. Ele tem uma relação muito grande, né, com essa questão do bem ou mal sofrer.
ele tem uma relação muito ligada a uma lei do Criador. É justamente a lei de causa e efeito. Esta lei nos ensina que o que fizermos de plantação, seremos chamados em algum momento a colher o que plantamos. Mas também ela dá também uma certa garantia para aqueles seres que pensam, articulam, que os outros seres da natureza ainda não chegaram a essa condição. Mas nós já chegamos, que somos o ser pensante que povoamos o universo. Assim foi a definição que os espíritos deram a Kardec. Então nós pensamos, nós articulamos, nós desejamos, nós planejamos. Por ora a gente, infelizmente ainda, tomamos uma atitude não muito fraterna, não muito ética, não muito moral. Ainda é muito característica desses habitantes do planeta Terra, que somos nós. E ao tomar essas decisões, a gente tem uma coisa que é uma bússola. A Joana diz que isso é uma bússola, o livre-arbítrio é uma bússola. Que na tomada de decisões que viemos tomar, a gente tem uma bússola entre escolher o sim e o não, fazer ou não, concordo ou não. Essa é a escolha da tomada do livre-arbítrio, quando a gente vai tomar as tomadas de decisões. Mas sabendo tudo isso, que nós já sabemos, para aqueles que não sabem pela primeira vez e não estão sabendo, que nós temos um livre-arbítrio que foi dado ao Criador para nós, na condição já de espíritos, que pensamos e articulamos. Por isso que a gente povoa o universo. A gente programa muito bem as coisas quando a gente tem interesse naquilo que a gente convém. Aquilo que convém a gente faz isso. Sendo que na escolha desse mal, sofrer, e esse bem, que é o ser feliz, tem um outro paradigma que precisamos refletir. Existe uma finalidade reencarnatória que faz parte de um planejamento e que ninguém, nesse planejamento, vai retornar para ser mal, para propagar o mal. Não, isso não está no script, não está. Está no script de sermos felizes, progredirmos e crescermos. Isso está no script, que é o objetivo da finalidade do Criador. E que na qual ele dá a cada um de nós essa condição de trilhar em cada uma existência a fazer as escolhas. Mas o que a gente faz com as escolhas, como diz a nossa saudosa Joana de Ângeles, no livro Vidas, Desafios e Soluções. Leiam esse livro. Ela diz que a gente faz escolhas todos os dias e tomamos decisões todos os dias. Não tem um dia que passa que a gente fica inerte, assim, hoje eu não escolhi nada, hoje eu não tomei nenhuma decisão. Impossível. Impossível. E às vezes nessa tomada de decisão, que nesse planejamento, a gente faz parte dessa programação reencarnatória, a gente concorda, aceita, admite, tudo isso na teoria. Quando a gente vai cair no campo da vivência, que é no campo experimental, aonde a gente vai ter que estabelecer as relações interpessoais, ora a gente vai estar diante de um mundo desse, e este mundo que nós estamos, que está passando por um processo de transição, que diz lá Divaldo lá que a transição planetária, não tem um dia que passa que parece que o turbilhão está solto. Não tem um dia que você não ouça, não escute, não tome conhecimento de algo bastante negativo.
Eu digo bastante para ser modesto. Porém, essa é a nossa característica desse nosso planeta. Lidando com pessoas diferentes de nós, que pensa diferente, articula diferente, sente diferente, age diferente. A gente tem que aprender a conviver com essas pessoas. Porque a gente não tem que viver só no quadradinho. Pessoas que pensam igual o Túlio vão andar só igual o Túlio. Não tem como. Mas uma coisa é conviver, outra coisa é você lidar com as situações. Então, fazendo parte de tudo isso, a gente começa a conviver. E nessa convivência, a gente começa a perceber escolhas diferentes do outro. O outro não pensa diferente de você, o outro age diferente de você, o outro tem cultura diferente da sua, o outro tem entendimento filosófico e religioso diferente da sua. E como o contexto religioso nos momentos está tão em alta, cada um buscando as suas escolhas, cada um buscando os seus fatores que se identificam filosoficamente falando. Para aqueles que estão escolhendo doutrina espírita, ou escolheram, ou estão escolhendo, muito cuidado com a escolha. Vai um cuidado com essa escolha. A doutrina espírita, ela é benéfica? Lógico, ela é benéfica. Ela é salutar? Lógico, ela é salutar. Ela é esclarecedora? Lógico que ela é esclarecedora. Porém, ela não é um campo de migração de adeptos a ela, para que nós façamos dela um espaço de milagres, que na qual não é. E não queiramos bater pela primeira vez na porta da casa espírita, e as pessoas insistem, passando pelo atendimento fraterno, elas fazem aquela tradicional pergunta, porque vieram pela dor, não vieram pela curiosidade. Faz uma pergunta chave para o atendente. Será que amanhã eu vou acordar, tudo isso vai sumir, moço? Eu falei, não sei. Não sei. Eu não posso lhe dar essa garantia, porque eu não tenho essa garantia. Será que eu tomar uns passezinhos, ainda uso essa palavra no diminutivo, uns passezinhos, vou ficar ótima? Depende. Tudo depende. Ele também não tem garantia de cura, mas se eu estou com câncer, vou ser curada? Não posso afirmar que sim nem não. Porém, será beneficiada. E nesse benefício, a gente vai receber aquilo que precisa e que necessita, não aquilo que nós gostaríamos. Essa é a diferença do paradigma dessa dor. E nós às vezes fazemos dela, desse espaço, achando que alguma coisa mágica vai acontecer. E não vai acontecer. É bom que a gente fique muito terra a terra, pise o pé no chão, mas a gente vai ter que ter um trabalhinho de casa também. Eu falava terça-feira na casa espírita com uma pessoa que estava atendendo, coitada. Ela falou assim, moça, minha casa está tão perturbada. Todo mundo lá está tudo perturbado, moço. Deus me livre e guarde. Eu falei, imagina, né? Se ela só está dizendo isso, né? O que vocês podem resolver aí para essa perturbação ir embora da minha casa espírita? Bom, o que a gente pode fazer? Eu orar pela senhora. Agora, o que a senhora pode fazer também de contribuição para esse cenário mudar? Foi essa pergunta mesmo que eu fiz em contrapartida para ela. Porque se eu quero que algo mude, de falar do perturbação, eu tenho que fazer meu trabalho de casa. Eu tenho que começar a entender quais são as questões que quais são as lacunas que estão abertas, como diz a Joana, quais são as conexões que estão em aberto, que eu estou fazendo conexão com elas. Porque vamos entender se tem perturbado, porque tem perturbação. Mas a gente tem uma característica muito interessante. A gente diz que o outro está perturbado. Fulano está tão perturbado, Túlio, tem que orar por ele. Sim, pode ser que ele esteja perturbado. Então vamos entender, como diz a nossa Joana,
porque todos nós somos doentes. Ele inclui todos, sem exceção de ninguém. Porém, ele diz que esses enfermos somos todos nós. Por isso que a gente povoa o planeta Terra. Ora oscilamos muito, ora ficamos muito felizes de manhã, ora a notícia é ótima, daqui a pouco vem meio-dia uma notícia bombástica. E essa notícia bombástica baixa o nosso padrão vibracional direto. Aí entra tarde, eu não consigo almoçar, me aborreci, fiquei chateado. Entra a noite, aí dá um nome, agora é chique isso, tá deprê. Tá deprê, Túlio Márcio. E se essa deprê demorar 48 horas, vá procurar ajuda para você não ficar doente. Vai a minha sugestão. E a sugestão que ela diz, não deixe passar de 48 horas. Vá procurar ajuda terapêutica e vá procurar a terapia também fluídica da Casa Espírita. Porque ela vai fazer uma função muito boa entre nós. Porém, quando eu adentrar aqui dentro, aberto a receber, a gente lembra de cara, aberto a receber aquilo que a gente vai precisar, não aquilo que a gente procura em receber. Porque essa expectativa que começa a falhar. A gente começa a dar descredibilidade. Porque eu tomei muito passe e não resolveu nada, Túlio. Já fiz não sei quantos atendimentos fraternos, continuo perturbada. Então tem alguma coisa para ser feito, né? Aí, ao mesmo tempo, quando eu adentro, tem casa que tem a cabine de passe. Mas aqui também tem a cabine de tratamento espiritual. E eu, toda vez que eu chego nessa casa aqui, eu dou uma voltinha lá atrás. Respiro um pouquinho fundo. Converso um pouquinho com as matas. Alguém vai dizer, Túlio, você é bruxo? Não sou bruxo, não. Eu sou espírita. Eu converso também com a energia. A gente precisava conversar um pouco com as energias. Essas energias balsâmicas, que na qual elas irão me beneficiar e vão me tratar naquilo que eu preciso. Mas alguém vai de novo pensar assim, Túlio, que conversa é essa sua? Eu não vejo nada, eu não escuto nada, eu não sinto nada. Como é que você pode afirmar que isso existe? Então eu digo uma coisa para você. Independente de você ter todas essas características, não é por isso que o fato não vai deixar de existir. O fato continuará existindo. O benefício vai continuar ocorrendo. Mas quando eu, por acaso, me colocar à disposição para o tratamento, que é a palavra tratamento, lembra, vai ter um condutor que vai doar o seu ectoplasma, que é a sua melhor energia, canalizada com a energia da espiritualidade do benfeitor desta casa, que inclusive que é Bezerra de Menezes. Aí alguém vai dizer, pô, mas ele vai olhar por mim, Túlio? Lógico que ele vai olhar por mim. Ele olha por todos nós. A questão toda é como é que eu vou me conectar com ele. Como é que eu vou me conectar com ajuda no momento que eu estiver muito mal? Tem um antídoto aí para isso. Tem, lógico que tem. Tem um caminho a ser feito e pouco nós fazemos desse caminho. A gente fica muito evidenciando essa história aqui das trevas. Que está tudo um caos, está tudo difícil, está tudo complicado. E nós percebemos que está. Mas não há necessidade de eu potencializar isso. Mas o que a gente faz? A gente faz questão de potencializar. Quanto mais eu potencializo, mais eu estabeleço a conexão. E quando eu estabeleço conexão, eu também estou fazendo um pacto também de pensamento com atitude, como diz a nossa Joana de Anjos. E esse pacto que eu faço, pensamento com atitude, que pode ser que seja o meu pensamento, mas a atitude seja do outro.
Eu faço uma sintonia bonita nisso aí. E se ele é perturbado, também você está perturbado também. Aí lembraram de novo aquela companheira, eu já falei sobre isso aqui na casa espírita. Ela cansa de dizer assim para mim, Túlia, minha rua, não vou falar o nome da rua em Bangu não, tá? Não, vocês podem morar por lá, ter parente, Deus me livre e guarde. Ela fala assim, Túlia, minha rua, tanta gente perturbada. Eu falei, misericórdia. Põe o nome de todo mundo, né, que você conhece. Ela botou 40 nomes. Eu falei, Jesus, é muita gente perturbada. Mas aí, o que a gente faz nessas perturbações, né? A gente classifica que o outro é perturbado. Quando ela me deu a lista de 40 nomes que ela botou frente e verso, eu falei, misericórdia, haja espiritualidade para socorrer tudo isso. Que é o trabalho que nós damos para eles, hein? Mas aí ela esqueceu de um detalhe. Eu li a lista. Tá faltando nenhum nomezinho não, querida? Com mais 41, que é você. Eu falei assim, você mora lá. Eu não moro na sua rua, graças a Deus. Mas eu moro em Bangu, mas eu não moro na sua rua. Então você é a 41ª. Fiz ela pensar sobre isso. Por que os outros são perturbados e eu não sou? Por quê? Por quê? Que presunção é essa de dizer que eu sou 100% equilibrado? Nós não somos 100% equilibrados. Nós buscamos o equilíbrio. Nós buscamos a sensatez, o bom senso, a ética, a moral. Isso nós buscamos. Pelo menos já é um trabalho. Buscamos. Treinamos ser bons condutores na moral. Treinamos. Mas tem hora que a gente escorrega. Misericórdia, escorrega. Escorrega, ué. E também quando a gente, por acaso, se percebe que a gente escorrega, também dê a mão palmatória, não se deprecie, não. Que eu sou um inútil, que eu erro sempre, que eu sou assim, que eu sou assado. Papai do céu não gosta de mim. Aí eu começo a fazer o campo, que é um campo muito perigoso, que ela diz. Eu começo a me depreciar e começo a fazer de saudosismo, aquele melancólico. Eu começo a entender, eu começo a me colocar com aquela vestimenta de vitimizado. Coitado do Túlio, coitado do Walter. Ele é um coitado, né, Túlio? Por que ele é um coitado? Vamos olhar que ele é um companheiro de trajetória junto comigo. Ele não é um coitado. Essa palavra tem essa conotação de coitado, ela tem uma conotação meio pejorativa. É como se fosse um coitado, um infeliz, uma infeliz, coitado. Como você não fosse infeliz. Como você fosse feliz todo dia. E nós somos felizes todo dia? Nós não somos. Não somos. Quiséramos se fôssemos, mas não somos ainda. Nós não somos espíritos de segunda ordem, nem de primeira ordem. Nós somos espíritos de terceira ordem. Isso quer dizer que, ainda imperfeito, com algumas características piores ou menores, mas estamos lá na terceira ordem. Essa terceira ordem. E aí também ficamos uma outra preocupação desse mal. Essa tal transição planetária. Aí me perguntaram assim, Túlio, como é que é bem essa história, hein? Como é que é? Aí a pessoa falou, como é que é lá em cima? Eu falei, bom, lá em cima, olhando bem, são estrelas. Não, Túlio, eu quero saber como é que é lá no céu. Eu falei, não sei, eu estou aqui embaixo, não sei. Mas você quer saber como é que é o céu, como é que é o inferno? Vá estudar o livro Obras Póstumas. Vá estudar o livro Céu e Inferno, que ele vai dar definição clara dos espíritos. O que é esse céu, o que é esse inferno. E como nós ainda almejamos esse céu redondinho, redondinho, com as estrelas compatíveis para brilhar o nosso entendimento. E como às vezes a gente olha tanto para esse mal, e este mal, que na qual ele tem uma conotação de inferno ou céu. Se você não estiver no céu, você está no inferno, porque não tem meio intermediário.
Ah, Túlio, então se eu não estou no céu, eu estou no inferno hoje. Provavelmente pode ser que sim. Mas o que a gente faz? Fulano que me deixou assim. Olha como é que eu estou. Fulano não deixou você assim. Você se permitiu estar assim. Porque a gente tem hora também tem que tomar muito cuidado com essas turbulências vibracionais e comportamentais, aonde o outro faz um assédio na sua mente. Daqui a pouco você está acreditando o que ele acredita. Se ele acredita no inferno, você também vai acreditar no inferno. Se a vida está uma droga, seja qualquer adjetivo que você queira dar para ela, porque alguém pode te perguntar assim, como é que está a vida para você? Não tem nada de interessante, Túlio. O que você vai fazer amanhã? A mesma coisa de sempre. Não tem mesma coisa de sempre. É essa mudança de roteiro, a mesma coisa de sempre, que me faz eu andar por um atalho que eu entro no automático. Eu fico no campo da banalidade. É assim mesmo, Walter, nada muda mais. Não se iluda. Como na verdade a mudança tivesse que partir do outro. A mudança não parte do outro, vai partir de Túlio, não do outro. Porque eu não mudo ninguém. E nem tem a presunção de querer mudar ninguém, que você não vai mudar. Mas você pode mudar. Você pode fazer mudança de roteiro. Você pode fazer mudança de comportamento. Você pode fazer mudança de escolha. Você pode. Você pode. Porque você tem poder de decisão. Você tem livre-arbítrio. Agora, o que ela diz aqui para nós? Foca a nossa existência. O que é focar a nossa existência? Nossa existência tem um período. E este período, olha, o IBGE já está dizendo aí, cuidado, hein? A terceira idade vai chegar na quinta. É, legal. Mas como é que nós vamos chegar na quinta idade? E aqueles que estão na primeira idade, na segunda, provavelmente não estão saindo nem da segunda para a terceira. Porque a vida para alguns dessas criaturas está muito no terra a terra. O materialismo ainda predomina. Ele é tão predominante, o materialismo, que faz a gente respirar que o hoje é agora e o mundo não vai ter amanhã de novo. Então deixa eu aproveitar tudo agora. Tá ruim pensar assim? Não, não tá ruim pensar assim. Mas eu preciso fazer um movimento com a vida na minha tomada de escolhas. Porque se eu não tomar o cuidado, eu vou estar sempre quebrando a cara e sempre sofrendo. Eu saio de um turbilhão, tem pessoas que eu conheço, sai de um turbilhão, paga a terapia, toma não sei quantos passos, daqui a pouco entra em outro turbilhão. Falei, misericórdia. São pessoas de vulnerabilidade. Essas pessoas em particular precisam estar muito cautelosas, muito vigilantes. Porque a imprudência e a cautela para esses casos nunca é demais. Porque eles não procuram viver uma vida também que transcende a vida da matéria. Eles vivem o agora. Vivem na preocupação em ter do que ser. Ok, cada um faz suas escolhas. E aí quando vai um turbilhão de alguma experiência que chama-se decepção, perdas, pode observar dessas duas experiências quando acontece conosco, como é que deixa a gente? Deixa a gente muito ruim, deixa a gente muito mal. Alguns então ficam péssimos. Alguns às vezes não até se tratar ou se internar. Porque teve uma perda significativa, seja no campo material ou seja no campo emocional ou afetivo. Então essas são as experiências que nós passamos. Diante dessas experiências, a gente está livre dela? Não, nós não estamos livres dela. Porém, a gente pode lidar com ela e sem se abalar com ela.
Isso chama-se exercício. Aí Joana de Ângela fala assim, existe uma palavra que a gente precisa trabalhar melhor ela, que é a palavra resiliência. Nós somos criaturas resilientes para lidar com o bom combate da vida, para lidar com o mal que por hora ele bate à minha porta, que na qual ele me atormenta de vez em quando. Como que eu lido com esse bom combate? Bater de frente? Nunca bater de frente. Mas aprendermos a fazer alguns atalhos. Aprender a perceber uma coisa. Não se desconectar com assistência espiritual. Porque por hora damos muito trabalho aos espíritos. A começar pelo nosso anjo da guarda. Ele não tira férias nem faz greve. Ele também não é substituído. Ele pode se afastar. Mas ele fica aguardando. Por hora ele intui, ele inspira, ele alerta, ele orienta. Cuidado, Túlio. Atenção, Túlio. O que nós fazemos? Parece que nosso ouvido fica impermeável. Não quero ouvir isso. Vou fazer o que eu quero. Então faça o que você quer. Faça a escolha que você quer. E aí, aquilo que foi falado na intuição, aí alguém vai dizer assim, o que é essa intuição, Túlio? Explica melhor isso. Todos nós temos ela. Todos nós, diz Kardec lá no Ensino Médio, todos nós temos ela. A questão, tem pessoas que têm ela mais ostensiva e tem pessoas que têm ela menos ostensiva, mas todos nós temos intuição. Que a gente consegue separar exatamente que essas ideias não me pertencem, que esses pensamentos não são meus, são aquelas ideias que vêm constantemente, alerta, cuidado, atenção. Isso quer dizer então que nós estamos a um encontro nosso de espíritos que ficam aguardando a melhor resolução da nossa parte na tomada de decisões que temos que fazê-la. Mas aí vai dizer assim, mas Túlio, se acaso eu errar? Errar. Quem é que não erra? E quem nunca errou? Quem é que pode dizer no peito, eu nunca errei? É mesmo? Então também não cobre do outro perfeição. Se permita se avaliar e dizer assim, eu errei, me equivoquei, ou me enganei. Então vá lá e contorne o que você fez. Ainda há tempo de se contornar. E isso é grandeza espiritual. Mas às vezes a gente não quer voltar lá para contornar. Eu não quero voltar lá para perdoar ninguém. Porque eu não magoei ninguém. Por que eu vou ter que perdoar essa criatura? Aliás, eu ainda ponho uma condição. Só vou perdoar se ela bater o pezinho me perdoando. A gente põe condição. Olha só como é que a gente faz. A gente é triste. E esse condicionamento, que eu só faço se o outro fizer, eu só mudo se o outro mudar, e o outro não está nem aí para mudança, e você perdendo tempo, porque o tempo passa. O tempo, ele tem 24 horas na leitura humana, mas ele passa muito rápido. Nós já estamos caminhando para setembro. Olha como é que a coisa é rápida. Daqui a pouco estamos comemorando o final do ano. De algumas experiências que nós já fizemos para trás, algumas coisas precisam ser revistas. Ou ainda, se tiver que ser revista, será que está em tempo de revê-las agora? Túlio, eu estou aguardando um outro momento. Eu tenho orado muito por essas pessoas para eu tomar uma decisão com elas. Isso, faça. Mas quando você pedir essa inspiração aqui, dentro da casa espírita, peça aos bons espíritos para te intuir, para te iluminar. Mas não peça a eles para resolver o problema para você, porque isso não vai acontecer. Eles não vão pegar os seus braços, faça assim, faça assado, porque senão não teria nenhum mérito. Quem evoluiu, quem encerrou, foram eles, não fomos nós. Então o anjo da guarda, ele deixa que isso aconteça. Ele permita que ocorra isso. Por isso que a gente fica pensando assim, mas Túlio, ele tem um amigo que não é espírita, ele fala assim, você deve entender isso, né?
essas confusões todas que estão acontecendo, né? Você diz que tantas espiritualidades protegem, como é que estão deixando acontecer essa bagunça toda? É uma boa pergunta para a gente pensar, né? E se que na qual tem alguma bagunça por aí, nesse adjetivo que eu quero dar, eu não posso esquecer que eu faço parte dessa bagunça. Indireto ou diretamente eu faço parte dessa bagunça. Dizer que não, isso não é comigo, não me envolvi nessa situação. Se a situação é de ordem coletiva, teve o nosso livre-arbítrio como escolhas. Mas para aqueles que também, entre o bem e o mal, que ficam naquela posição, falam assim, Túlio, eu não faço mal nenhum, fico na minha. Parabéns. Mas você faz algum bem? Túlio, ultimamente não, né? Faz ou não faz? Você não faz o mal, mas também não faz o bem. Então, para aqueles que não fazem o mal, mas também não fazem o bem, está deixando de fazer alguma coisa que poderia ter feito, que é o bem. Então, já está se comprometendo com a lei de causa e efeito. E no campo da neutralidade, existem coisas que às vezes a gente precisa se envolver. Não há necessidade disso. Eu falei quando eu viajei para a novela Dário, isso aqui, não falei? Eu viajei mês passado para lá de novo, Walter. Aí eu voltando, né? Não encontrei com aquela portuguesa não, graças a Deus. E eu voltando, né? Eu tranquilo, na minha janelinha, né? 11 horas da noite. Daqui a pouco, de novo, o comandante tem 9 turbulências, não se levante ninguém. Eu falei, misericórdia. Aí alguém lá atrás falou assim, vamos morrer! Eu falei, vamos não. Vamos morrer? Que conversa é essa? Vamos morrer? Alguém abriu a boca lá atrás. Segurem! É essa e ninguém escapa. As pessoas, como é que potencializam a notícia? Como aquela notícia para ela é o alimento da verdade dela. E como ela terrorizou de novo a aeronave com a fala dela. Aí vai o cuidado da nossa parte. Se não tem nada para falar, fique quietinho. Fecha sua boquinha. Entra em prece. Peça proteção para você e para todos que ali se encontram. Faz esse papel. Estabeleçamos de fazer essa conexão, porque se tiver que acontecer esse mal, vai acontecer. Se não tiver que acontecer, não vai acontecer. Porque tudo tem algumas questões que já estão programadas. E é bom que a gente saiba disso, hein? E é bom que eu não quero nem saber o que está programado para o futuro. Eu não quero saber. Não tenho nenhum interesse de fazer regressão de memória para saber. Estou fora. Eu não quero saber desse assunto. Eu quero viver o hoje. Eu quero dar conta ao hoje do que foi dado conta para o Túlio. Eu quero contribuir para o meu trabalho, para o meu sustento, para o meu meio onde eu me encontro. Eu tenho que dar essa contribuição. Eu não posso ficar no campo da minha neutralidade, como se esse assunto não é comigo. Como é que esse assunto não é com você? Eu tenho ainda meus amores dentro de casa, que eu tenho que cuidar deles, zelar por eles. Tem aqueles que já foram. De vez em quando eu falo assim, olha minha mãe, dá uma força aí, vai dar uma bola, dá uma força. Eu brinco assim, dá uma força? Será que ela está em condições de dar força? Boa pergunta. Aí fica chamando o desencarnado para dar força. Dá uma força aí, vai. Uma companhia da minha casa fala isso. Não sei, você sabe se eles estão em condições de dar força? Às vezes está precisando ganhar luz. Então ore por eles. Ore por eles, peça a eles ajuda. Mas peça uma coisa. Peça aos benfeitores espirituais. A equipe espiritual da Casa de Bezerra de Menezes, aonde eu frequento. Aonde eu sou integrante dela. Aonde eu me identifiquei com essa filosofia. Aqui tem um mentor espiritual nessa casa. E é bom que a gente saiba disso. Ele com a sua equipe. E quando a gente chega aqui dentro, a gente chega dos nossos afazeres, cheio de assuntos na nossa cabeça. Ele começa a fazer um trabalho com a sua equipe muito interessante. Ele começa a fazer asepsia coletiva e individual em cada um. Porque ele vai saber exatamente o que passa em pensamento de cada um.
Como foi seu dia? Como foi sua experiência? Como foi um dia turbulento? Ou foi um dia super feliz? Se foi feliz, compartilhe. Não guarde para você essa felicidade. Não seja egocêntrico, egoísta. Vou guardar a felicidade para mim. Porque a sua felicidade, por acaso, que ganhou ou recebeu, nada foi presente do céu. Ela foi esforço e mérito. Esforço e mérito quer dizer que foi trabalho. Aí sim, eu ganhei uma notícia hoje ótima, porque um amigo meu hoje no trabalho falou assim: Túlio, eu tô tão triste. Eu falei: pô, o que houve, meu filho? Você estava tão bem ontem, né? Ele jogou na cena, e ele queria porque ganhar. Aí deu ouvindo a notícia que a cena ninguém ganhou. Ele falou assim: não ganhou porque não tinha ganhado, ué. Ah, Túlio, eu estava contando. Você estava contando com essa sorte? Você estava contando com isso? Você sabe? Aí eu perguntei: você sabe se está programado isso para você? Por que quem tem que pensar dessa forma? Porque o ganhar e perder, ele não é sorte nem azar. Está escrito na estrela. Você, em certa parte da sua existência, vai ganhar um mérito de um recurso. E você, vamos esperar agora, o que você vai fazer desse recurso, Walter Pina? Aí alguém falou assim: Túlio, será que vocês ganhassem? Vocês iam frequentar a semana que vem aqui essa casa? Será? É uma pergunta para a gente pensar. Túlio, eu ia sumir daqui do Rio de Janeiro. Então tá bom. Por isso que a gente não ganhou ainda. Mas a gente pode ter ganhando ou vir ganhando outras questões. E que na qual isso não tem valor material. Mas a gente tem uma coisa que se chama-se esse corpo físico aqui. Que foi o presente de Deus. Seja a natureza dele qual for. Seja a constituição biológica qual for ela. E teremos que dar conta dela, desse corpo, lá no final da nossa existência. Para que eu, na próxima existência, não venha comprometer já em tempo curto e já dar entrada na espiritualidade com alguma enfermidade ou doença. Por quê? Porque nós, como ela diz assim, nós cometemos exageros e excessos. Ao cometermos exageros e excessos, em algum momento ela vai dar algum sinal no nosso corpo físico. Ou então no nosso campo mental. E se tratando que é campo mental, que é o grande articulador, que é esse cérebro humano, que tem o poder de pensar, e a vontade é do espírito, que manifesta nesse corpo físico. Como é que está sendo esse campo mental nosso ultimamente? Está muito poluído a nossa mente. A gente tem ouvido muita conversinha, né? E nessas conversinhas que a gente ouve cada ignorância, cada inverdade, cada fake, e a gente não procura tomar conta até da veracidade das coisas. A gente assimila. E quando a gente assimila, a gente acredita que aquilo que a gente acabou de escutar ou de ouvir é uma verdade. E ainda sai propagando por aí. Sai propagando. A gente é triste. E como o bem e o mal, ele tem uma relação muito distanciadas, né? Uma coisa só existe por ausência da outra, que diz Joana de Ângeles. Mas essa que ainda existe, ela tem uma característica muito audaciosa. Ela é audaciosa, ela é arrogante, ela é impetuosa, ela é intempestiva. Ela manifesta raiva, ela manifesta ódio. É esse sentimento que por hora ainda existe, que é o mal. E ora propagamos isso com muita facilidade. Mesmo às vezes quando esse mal ele vem do outro. E a gente pega aquilo ali como uma verdade e sai espalhando. E aí você fica atormentado pelo tormento do outro.
Então vamos dar o que é do outro, o que é nosso. Se o outro é atormentado, que ele fique com o tormento dele. Mas não me atormente a minha cabeça, não. Porque eu já percebo que eu não sou muito equilibrado. Se eu der ouvido ao tormento, eu vou ficar atormentado. Se eu dar companhia a desequilibrados, porque tem pessoas desequilibradas, mais do que nós, hein? Pode acreditar. Aí alguém vai dizer assim, tem espírita perturbado, Túlio? Lá em Bangu tem, aqui tem? Não, eu não vou afirmar, pode ser que aqui vocês sejam tudo tranquilo, gente, ótimo. Mas lá em Bangu tem. São aqueles atormentados que eles não conseguem trabalhar em grupo, eles não conseguem tomar decisões compartilhando. Eles são pessoas que o poder faz muito mais parte do que de servir. São pessoas que exercem liderança extremamente negativa. São pessoas falando em nome de doutrina espírita. Fundamentado em quê? E estão falando. E estão propagando. Mas você quer ver como é que essa máscara cai? Como diz a nossa Joana, há momento que as nossas máscaras caem. Como todos nós temos máscaras, mas tem gente que tem mais máscara, ela cai. Aonde você vai botar essa pessoa na convivência em grupo? O que era nocivo aqui em Vargem Pequena vai ser nocivo em Bangu. Só vai mudar de endereço. Se tem perturbado lá na rua em Bangu, se mudar para aqui também vai ser perturbado também aqui. Não vai mudar de comportamento, o comportamento vai ser o mesmo. Porque a pessoa vai exalar aquilo que ela tem de acredito. E entre esse bem e o mal, a gente sabe que tem que fazer o bem. Mas tem hora que as pessoas tiram você de bobo. Por quê? Qual é a relação entre ser bom e bobo? Temos que ser bobo? Aí hoje, indo para a cidade, no urbe, um cara da moto fechou a gente no carro. Aí o motorista xingou, aquela coisa toda, né? O cara da moto saiu, parou, puxou uma arma. Falei, misericórdia. Falei, moço, diz que está tudo certo, nós erramos. Isso é fazer papel de bobo? Não. Isso é não bater de frente. Para que não bater de frente, eu não perca a vida pelo mal. Às vezes é melhor a gente fazer isso. Às vezes é melhor eu deixar o outro ter a razão e ficar em paz. Para eu não me conturbar com a perturbação do outro. Porque ele propaga isso. E tem pessoas que às vezes fazem essa propagação e nem se toca que estão fazendo. Às vezes a menina é doloso. Mas ela é invigilante. Ela não se percebe que está ocasionando mal no trabalho, na tarefa, na atividade. E o efeito é bombástico. E como às vezes também a gente fica muito na casa espírita, qualquer coisa que acontece com a gente logo o espírita não se melindra, hein? Mas ele faz carinhas e bocas. Ele ameaça ir para outra casa espírita. E aí, a pessoa tem a coragem de falar para você, Túlio, não leva mal não dá para ficar aqui não, vou para outra casa espírita, então fica à vontade. Essa é a sua escolha? Tem certeza? Agora uma dica eu vou lhe falar. Cuidado que lá você vai encontrar com outro Walter, com outro Túlio. Com outra vestimenta, mas vai encontrar. E aí, você quer ir para lá? Mas sabe por que essas pessoas pensam assim? Porque elas entendem também que os militantes espíritas, nós integrantes, são todos criaturas redondinhas. Nós não somos redondinhos na bondade sempre. De vez em quando cometemos equívocos, engano, ou vacilo mesmo. Mas é bom que a gente mostre isso para as pessoas que estão chegando agora, viu? Para que as pessoas que estão chegando agora não façam o olhar para aqueles que estão na liderança
como pessoas ótimas, excelentes. Não são excelentes, não são ótimos, são bons. Essa é a visão que temos que passar para quem estão chegando. E se você que está chegando agora está procurando algum guru que entende que esse guru que está dentro da casa espírita, ele é 10 em tudo. Aí sábado volta na casa espírita, tem um evento lá de massas. Para completar, sim, tem uma gracinha, né? E eu estava lá de apoio, naquela coisa toda, né? O servente não veio trabalhar. E eu falei, misericórdia, mas ficou feio aqui hoje, hein? Banheiro, né? Falei, pô, bem, vamos pro banheiro lavar o banheiro. Aí alguém chegou na casa e disse, seu Túlio, estou lavando o banheiro. Eu falei, você está espantado de quê? Eu sou normal. Eu também lavo o banheiro na minha casa. Mas o senhor não pode lavar banheiro? Jamais. Como é que você pensa sobre isso? Por que você pensa assim? Eu estou te convidando também para lavar o banheiro junto comigo. Ah, só estou sem tempo agora, sabe, seu Túlio? Mas à tarde eu volto. Você voltou? Não voltou. Não. Então ela ficou espantada. Então não tem que espantar. A gente tem que ser o espontâneo natural. Porque o cargo e a função é mera questão de papel. Mas eu sou um servidor. Agora vai uma outra questão para quem está trabalhando na casa espírita mesmo. Nós somos servidores dela? Aí vou fazer igual o César Said fala. Estão servindo a casa espírita ou ela está servindo a nós? Será que a gente de vez em quando tem aquela vestimenta de assistido? Eu não sou assistido da cesta básica, mas eu sou assistido em outras necessidades, que comparativamente dão o mesmo resultado, o mesmo. Mas eu ainda estou aqui dentro me empenhando, me esforçando, porque o papel do espírita é ser o homem de bem ali fora. Mas o papel do verdadeiro espírita é se esforçar e se empenhar. Se eu me esforço e me empenho para ser o bom cidadão, não um cidadão perfeito, já está de bom tamanho. Eu tenho a tendência a fazer algumas escolhas mais sensatas, mais equilibradas. E quando por acaso eu tenho dúvida, vai a grande questão do mistério da dúvida. Não arrisque. Guarda um pouquinho. Repense, reavalie. Não sai saindo precipitadamente, dando espaço à ansiedade, porque já que eu procurei um caminho, sem nem saber se esse caminho vai ser positivo, porque no final de tudo isso, o que nós ainda desejamos? Sermos felizes, Túlio Márcio. Mas como é que eu posso ser feliz se eu faço o outro infeliz? Como é que eu posso progredir se eu tiro vantagem em cima do outro? Como é que eu posso evoluir se eu ainda sou egocêntrico? Impossível. Impossível. Mas a gente ainda está na escola da vida, aprendendo, se burilando, ora e vai de novo para aqueles que cometem enganos. Não se deprecie, para não cair no campo melancólico, porque senão você vai cair no campo melancólico, você vai entrar no outro atalho, você vai ficar doente da alma. Mas entenda o seguinte, eu cometi engano, eu fiz uma escolha que não foi legal, eu fiz uma escolha que nós fizemos. Um dia eu conheci essa filosofia de vida, e que me fez ela esclarecer, me iluminar e fazer a compreensão do sentido na vida. Mas eu nasci no berço espírita, eu sou suspeito. E para aquele que está chegando agora que não teve outro entendimento, ou teve outros entendimentos, e está conhecendo agora a nossa doutrina espírita, ela é muito bonita, ela é. Isso eu posso garantir. E quer conhecê-la?
vai estudar, vai ter acesso a ela. Você vai começar a perceber, alguém vai dizer assim, Túlio, como eu teria conhecido ela antes, com aquela minha tomada de decisão, eu teria errado menos, não teria nem errado, Túlio. Mas aquele foi teu momento lá atrás. O teu momento hoje é outro. Algo deslumbra você, que é o conhecimento, você saiu do campo da ignorância, você não é mais ignorante sobre a vida. Você sabe qual é o sentido da vida. Que o sentido da vida é viver. Mas eu também tenho hora que tem que dar apoio. Principalmente quem tem família aí, filhos, marido. Não acha que você vai crescer sozinho, não. Dê apoio a quem está mais precisando. Dê ajuda a quem está mais precisando. Dê incentivo a quem está precisando, dê na tua casa. Que às vezes o outro está precisando disso. Dê estímulos. E isso a gente pode dar. Podemos dar sempre. Mas como diz o ditado, a gente só dá aquilo que tem. Se a gente puder dar, vamos dar aquilo que a gente tem para dar. Que é algo positivo. E vamos ficar muito cuidado para fechar aqui. Essa tal da comunicação que está em alta. Esta bendita ferramenta que foi criada, que ela deu um ênfase pós-pandemia. Ela não foi criada para ligar ou propagar inverdade, fake, mentira. Ela não foi para isso. Mas se você se conectou com ela, soube de uma notícia, disseram para você essa notícia, vá procurar a veracidade das coisas. Não saia propagando, não. Porque as pessoas do outro lado, você não sabe quem é. Elas são muito articulosas. Elas usam dessa bendita ferramenta para tirar proveito. Essa é a verdade. E instalar discórdia e confusão dentro da tua casa. E aí, esse é o cuidado que tem que ter com essa tal comunicação. Eu vou fechar ela? Não. Ela está aí para isso. Ela é uma ferramenta boa quando eu conduzo ela bem. A televisão também ela é ótima. Basta que eu faça a escolha do canal que eu quero. Quem faz a escolha do canal é você. Quem liga a TV é você. Ah, mas aquele canal é horroroso, tudo. Então mude canal. Ué. Faça a escolha, vá buscar algo mais edificante. Para justamente quando você abrir a sua tela da sua TV, e nós somos horrorosos, dá para um prato na mão para comer em frente à TV. Capta aquela energia toda horrorosa. Quantos morreram? Quantos mataram? Quantos saquearam? Eu não quero saber dessa notícia na hora que eu estou jantando nem almoçando, não. Porque eu sei que essa energia da TV vai entrar dentro da minha casa. E essa vibração vai ficar de dentro. E eu ainda vou digerir o alimento intoxicado. Porque tudo é conexão pensamento com tela mental. Não esqueçamos disso. Por isso que o bem e o mal, ela diz assim, se liberte do mal. Vamos nos empenhar para isso. Mesmo sabendo que às vezes ele corre atrás da gente.